Não sendo o tema principal desta comunicação, queria deixar claro hoje, depois das intervenções de vários responsáveis políticos, mediáticos e da própria televisão pública angolana, não só a manutenção e a firmeza da reação e das palavras que tive há uns dias atrás, como do reforço da sua convicção e até da condenação do nosso Presidente da República em relação ao que se passou em Luanda nos últimos dias. Portugal tem uma história de que se orgulha, ou de que nós entendemos que se deve orgulhar. Fez-se tudo bem? Não. Correu tudo bem? Não. Mas é incontornável dizer que Portugal deu um grande contributo para o mundo inteiro, não só na expansão marítima, como na transmissão daquilo que é hoje e na construção daquilo que é hoje a civilização cristã pelo mundo inteiro. Quando um povo, seja ele qual for, tenha sido província portuguesa ou não província portuguesa, decide humilhar e atacar o povo português, seja através do seu Presidente da República, seja através da televisão pública angolana, e nós vergamos-nos a isso e aceitamos isso sem resposta, estamos no caminho errado enquanto país. Da minha parte, não tenho nenhum medo da elite angolana, nem do governo de Angola, nem de nenhum condicionamento a Portugal, à sua economia ou à sua diplomacia. Um Presidente da República que ouve passivamente as palavras, e cito, de que o colonialismo português escravizou e destruiu os angolanos durante 500 anos, sem uma resposta, sem um confronto, sem uma reação, é um Presidente da República fraco, é um Presidente da República cobarde e é uma reação que nós não devemos ter enquanto país. A culpa do que se passa em Angola, em Moçambique, na Guiné, onde for, não é dos portugueses. É da corrupção que alimentou estes regimes durante anos e, sobretudo, depois dos portugueses de lá saírem. Foi esta corrupção que levou a que nos últimos 8 anos em Angola a pobreza extrema aumentasse mais de 80%. Mais de 80%. E foi esta corrupção que leva a que uma elite cada vez mais abastada de dirigentes políticos, incluindo o seu presidente, incluindo os dirigentes da televisão pública angolana, consomem e fazem à custa do povo angolano, justificando com os portugueses a razão de todos os seus males. Ouvi também na televisão pública angolana a referência às eleições presidenciais portuguesas. Não quero perder muito mais tempo com isto. Quero dizer à televisão pública angolana, aos dirigentes angolanos, o seguinte: quem decidirá no dia 18 de janeiro o Presidente de Portugal não são os angolanos, nem os moçambicanos, nem nenhum outro povo do mundo. Serão os portugueses, que decidirão o que querem e quem querem para liderar o seu Estado, para honrar a sua história e para honrar a sua nação. Quando uma televisão pública financiada com o dinheiro público de Angola e a mando do MPLA e dos seus dirigentes humilha milhões de portugueses, dizendo que Portugal ficará a ser governado com as cabras da Beira Baixa e da Beira Alta, e mesmo assim temos um Presidente da República que diz que correu tudo bem, aos abraços com o Presidente angolano, e que diz que as relações estão ótimas, desculpem-me dizer-vos, estamos no ponto zero da nossa dignidade enquanto nação. E eu quero ser um Presidente que assegura a nossa dignidade enquanto nação. Por isso, o Chega vai mesmo avançar no Parlamento com um voto de condenação àquilo que foi dito pelo regime angolano nestas últimas celebrações da independência, mas também às palavras do nosso próprio Presidente da República. Pois que dizer que as relações estão ótimas, dizer que correu tudo bem, é assumir que somos responsáveis por aquilo que se passa hoje em Angola. Não somos. Não somos. Aquilo que acontece em Angola é que anos e anos de roubo, de ladruagem e de corrupção destruíram aquele país. Aquilo que se passa hoje em Angola é que deixaram que, após a saída dos portugueses, se tornassem um país ainda mais pobre, ainda mais atrasado e com muito mais corrupção do que tinham antes. Não culpem os portugueses. Culpem-se às elites que vos governam há muitos anos. O povo angolano sabe disto e um candidato a Presidente da República de Portugal não deve perder muito do seu tempo com isto, se não focar-se no nosso Presidente da República, que era quem, fora de portas, deveria defender a nossa dignidade, o nosso orgulho e a nossa nação. Por isso, hoje fica ainda mais claro aquilo que sempre disse.
Como é que podemos pensar em indemnizar quem quer que seja, colónias ou povos das antigas colónias, que dizem que os escravizámos, que roubámos e que fomos uns ladrões durante 50 anos, que fomos uns tiranos e uns esclavagistas. E nós o que é que fazemos? Reagimos, afirmamos a dignidade de um país que tem 9 séculos? Não. Vergamo-nos, ajoelhamos-nos e dizemos que sim, que vamos fazer isso. Não contem comigo para isso. Contem para dizer a verdade. Fora da Europa, na Europa, em África, fora da África, na América e fora da América, Portugal tem 9 séculos de história. Poucos países do mundo têm a história que nós temos. Ou assumimos isto de cabeça erguida, ou somos uma nação falhada. Marcelo Rebelo de Sousa é o símbolo dessa nação falhada, que se verga a todo o lado onde vai, onde as elites tenham poder, dinheiro e onde mandem alguma coisa. É errado. Não o devemos fazer e estamos do lado errado da história quando o fazemos. Por isso, não aceito aquilo que o nosso Presidente da República diz, de que as relações estão no seu ponto normal, e não posso aceitar que a elite de Angola, ou que a televisão pública de Angola, ou que o governo angolano diga como devem votar os portugueses no dia 18. Não o problema de me chamar nomes a mim, pessoalmente, mas a todos os apoiantes do Chega, o segundo maior partido deste país. E isso deveria merecer só por si uma reação do poder político português. Não merece por uma coisa, porque uma grande parte do poder político português está vendido à elite angolana dos negócios. E esse é o problema que enfrentamos. Como eu não estou, como eu não tenho medo, nós vamos dizer o que tem que ser dito. O atual presidente de Angola é um tirano, é um ditador, é um corrupto, é um ladrão. Portugal não se deve vergar a isso. É aquilo que vou dizer agora, é aquilo que direi na campanha eleitoral, e se for eleito no dia 18, terão que levar comigo, gostem ou não gostem, porque é o povo português que escolhe e não nenhum outro povo do mundo que vai escolher. Porém, não foi essa a razão pela qual pedimos esta intervenção hoje. Tem que ver com a lei da nacionalidade. O Partido Socialista anunciou ontem que recorrerá ao Tribunal Constitucional para uma fiscalização preventiva da lei da nacionalidade. Mais uma traição ao povo português. Já tínhamos tido uma na lei de estrangeiros em relação àquilo que foi feito pelo Presidente da República. E agora temos outra, feita pelo Partido Socialista. Estes senhores ou metem na cabeça que nós temos que controlar quem entra em Portugal e as pessoas a quem damos nacionalidade, ou o nosso país tornar-se-á uma bandalheira a céu aberto, em que todos podem ter tudo, em que todos podem aceder à nacionalidade, ou que todos podem aceder à residência. Esta lei da nacionalidade foi amplo de uma larga margem de negociação. Foram horas e horas e horas de trabalho desconhecido do público, mas feito entre partidos que veem diferente a atribuição da nacionalidade, mas que trabalharam com um propósito comum: o de limitar de forma justa quem obtém a nacionalidade portuguesa, aproximando a lei portuguesa àquilo que melhor se faz nos melhores países do mundo hoje em dia. Aquilo que se faz nos países mais desenvolvidos do mundo. Por isso, esta não é a lei da nacionalidade que o Chega quereria, também não é a lei da nacionalidade que o PSD quereria. Mas conseguiram-se algumas coisas importantes, como, por exemplo, garantir que os prazos para a obtenção de nacionalidade não são de 2 anos, nem 3. São mais amplos. É curioso que países que agora nos criticam, nomeadamente os países angolanos, os países africanos de língua oficial portuguesa, criticam Portugal por ir alterar a sua lei da nacionalidade, mas têm nas suas leis internas exatamente o mesmo prazo que nós agora prevemos para obter a nacionalidade. Porquê? Porque sabem bem que enquanto talvez haja poucos portugueses a querer obter a nacionalidade desses países, há muitos que querem obter a nacionalidade portuguesa. E isso não nos deve fazer mercantilizar a nacionalidade portuguesa. Deve-nos fazer defender a nacionalidade portuguesa. É verdade que não conseguimos tudo o que queríamos em relação aos subsídios de quem chega de fora. Mas garantimos que quem pede a nacionalidade tem que ter meios próprios de subsistência. Foi uma longa e dura batalha de negociação, de consensualização e de aproximação em pontos importantes. Como o de garantir que quem comete crimes em Portugal perde a sua nacionalidade. E perde através de um processo judicial, que não era o processo que o Chega desejaria, mas que perde a nacionalidade. Pois que não faz sentido que alguém que tenha vindo para Portugal e aqui obtenha a nacionalidade portuguesa, vindo de Angola, de Moçambique, do Paquistão, da Índia, do Nepal, de onde for, cometa aqui um crime e que se continue a chamar português. Tudo isto foi conseguido com trabalho que o Partido Socialista conhece, porque se tentou também aproximar
sendo claro e evidente que as suas ideias não os davam e estavam do lado errado e do lado contrário àquele que queríamos trilhar. Não ter vencido no Parlamento, não ter vencido nos votos. Tenta agora vencer na Secretaria e tenta agora vencer nos bastidores aquilo que não conseguiu fazer no Parlamento e nos votos. É o inimigo do povo. É inimigo do povo quando tenta, de forma burocrática, voltar a atrasar uma lei que sabe que é fundamental para o futuro de Portugal. Portugal tornou-se nos últimos anos uma porta aberta da imigração. Todos sabemos isso, à esquerda e à direita. Portugal procurou, nos últimos anos, com a ascensão que o Chega teve no Parlamento e depois com a transição do governo do PS para o PSD, há que reconhecê-lo, procurámos à direita um mínimo consenso possível que desse aos portugueses a noção e a sensação de que as suas fronteiras estavam a ser controladas e de que a sua nacionalidade tinha deixado de ser uma mercadoria à venda no mercado da Índia ou do Bangladesh para se tornar uma coisa séria, que é atribuída após cumprimento de critérios e de regras. O Presidente da República não gosta, os partidos da oposição não gostam, as associações não gostam, as associações de imigrantes não gostam, tudo normal. Mas é o povo português que escolhe. E votou, há poucos meses atrás. Votou e escolheu. Procurar bloquear na Secretaria aquilo que foi a escolha dos portugueses, geralmente dá mau resultado. Mas é, sobretudo, uma traição ao nosso país. Por isso, este comportamento do PS vem na senda daquilo que tem feito nos últimos anos. Procurar conter a mudança, que é o mesmo que dizer estão a tentar parar o ar com as mãos. E o ar não se para com as mãos. A Europa está em mudança e em transformação. Portugal não foge a essa regra. E tem sido alvo nos últimos anos não só de um aumento brutal de novos tipos de criminalidade, como de uma mercantilização da nacionalidade que não pode ser aceitável. Atrasar a entrada em vigor desta lei é contribuir para que Portugal continue a ficar um país de absoluto descontrole de imigração, de mercantilização da sua nacionalidade e destruição dos nossos valores. Apelo, por isso, uma vez que o mal está feito, a uma rápida decisão do Tribunal Constitucional, para que possamos de uma vez por todas virar a página deste capítulo e possamos começar a trabalhar em como é que vamos melhorar a vida dos portugueses, em vez de passarmos, porque é obrigatório, muito do nosso tempo, a pensar como vamos proteger os portugueses do que está a acontecer lá fora. Portugal é um país com 9 séculos de história. Está integrado num espaço europeu e numa cultura de matriz judaico-cristã, também ela na Europa. Somos parte integrante e orgulhosa da União Europeia e deste espaço europeu de que fazemos parte. Isso é uma coisa. Ter fronteiras abertas para toda a gente, com acesso ilimitado à nossa saúde, habitação e segurança social, é outra completamente diferente. Permitir que a nacionalidade portuguesa seja um bem à venda, para que se tenha acesso a outros mercados ou a outros países, como tem acontecido nos últimos anos, é um erro tremendo. E é um erro que vamos pagar muito caro no futuro. Isto não tem nada a ver com extremismo, com radicalismo ou com racismo. Isto tem a ver com bom senso. O bom senso de defender aquilo que é nosso e o bom senso de defender este país. Uma vez, para terminar, que o Partido Socialista já escolheu e já decidiu que enviaria para o Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização prévio, preventivo, com o número de deputados que tem, não se pode impedir que aconteça. Só posso apelar a todos, Tribunal Constitucional e Presidente da República, que rapidamente resolvam este processo, para que ele não se torne o único assunto de discussão, não obstante, cá estaremos para isso, e para que possamos chegar ao próximo Presidente da República com este assunto resolvido. Caso contrário, significará que mesmo com o Presidente eleito a 18 de janeiro e depois a 9 de fevereiro ou 8 de fevereiro, na segunda volta, esta lei da nacionalidade ainda não estará em vigor. Cada mês a menos, cada dia a menos, cada hora a menos sem uma lei da nacionalidade em Portugal é uma hora a mais de mercantilização, de abuso e de fraude. E é isso que todos têm que saber e assumir, em consonância, as suas responsabilidades. Por isso eu apelo a todos que cumpram agora o seu dever. E ao Partido Socialista, que pela traição que fez ao povo português, que seja devidamente responsabilizado quando o dia 18 de janeiro chegar e quando o seu candidato tiver que ser votado nas urnas. Então, neste momento, a única coisa que espera é celeridade. Também não posso esperar muito mais, porque o PS, apesar de todos os apelos que foram feitos, está inamovível nesta matéria.
apesar de toda a chamada de atenção de que um atraso da entrada em vigor desta lei vai provocar que a nossa nacionalidade continue à venda como está agora verdadeiramente, o PS já decidiu que não vai voltar atrás, e portanto só posso esperar que o Tribunal Constitucional, a quem cabe esta palavra, decida rápido. O Presidente da República já disse também que agora aguardará pela decisão do Tribunal Constitucional, só para que as pessoas tenham noção, isto pode ser meses. Podemos estar a falar de 6 meses a mais. Acho que o país todo viu como em 2 anos o país passou de 700 mil para 1.700.000 imigrantes. Se querem continuar por aí, boa sorte. Quer dizer, se querem continuar a atrasar isto para nos tornarmos uma espécie de mercado de segunda do Bangladesh, continuem. Agora, acho que é tempo de alguém dizer que isto tem que parar. Mas a solução seria a lei não ir ao Tribunal Constitucional? Só era a lei entrar já em vigor e há mecanismos a posteriori de fiscalização das normas que puderem estar em causa. Foram ativados. Só que foram ativados antes da lei sequer entrar em vigor. E, portanto, a lei não entrará em vigor. Há mecanismos previstos na Constituição de fiscalização sucessiva para artigos, questões que possam especificamente colocar-se. Agora, sempre que há alguma mudança estrutural nos estrangeiros, no controle de fronteiras ou na nacionalidade, a esquerda arranja forma de bloquear o processo. E, infelizmente, temos o Presidente da República que é cúmplice disto. Desculpem lá, desculpem dizer assim, mas não há outra forma de dizer. Quer dizer, foi os estrangeiros, foi o drama que foi. A meio de agosto, uma decisão contrária, teve que se refazer a lei, continuam a entrar pessoas. Agora tivemos a lei da nacionalidade. Como eu disse, esta lei da nacionalidade não é perfeita. Mas foi fruto, e eu sei porque estive envolvido nesse processo, de um trabalho muito árduo, muito difícil de negociação. Difícil porquê? Porque estamos a falar de 2 partidos que representam faixas muito alargadas da população, que têm visões diferentes, mas que tentaram chegar a um consenso. Quer dizer, se mesmo isto não serve, então, mais vale o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda redigirem a lei. Só têm 2 deputados ou 3, mas pronto, mas redigem a lei. Acho que isto está a chegar a um ponto em que temos que também, todos têm que assumir aqui a sua responsabilidade. E todos têm que assumir aqui o que é que estão a fazer ao país. Responsabilidade de evitar que a lei seja aplicada? É mesmo isso que estão à procura, porque o que estão a tentar é que a lei não seja aplicada. Estão a tentar é que a lei nunca entre em vigor. O que estamos a assistir é à tentativa permanente. Já tentaram nas comissões. Queriam ouvir 30 comissões, 30 associações. É evidente que a Associação dos Amigos de Cabo Verde não está de acordo com esta lei. Não quer dizer, mas isto, alguém tem dúvida que a Associação dos Cabo-Verdianos não está de acordo com esta lei? Mas nós não estamos a legislar para os Cabo-Verdianos. Estamos a legislar para os portugueses, não é? Isso quer dizer que já queriam pôr 30 associações a ser ouvidas para atrasar o processo. Não permitimos, foi aprovado. Agora vão para o Constitucional. E depois o Presidente ainda diz que vai ficar à espera da decisão. Bom, então nunca vamos ter lei de nacionalidade. Porém, não sei, 50% das pessoas votou nas últimas eleições legislativas, quer no PSD, quer no Chega, que diziam que queriam rever a lei da nacionalidade e concordaram com isso. Aliás, o PS teve uma derrota histórica. Se mesmo assim não dá, então o que é que muda este país? Já não sei. Quer dizer, se apesar de tudo, as instituições estão sempre a criar bloqueios para que as coisas não entrem em vigor, depois diz-se assim, o país não tem reformas. Claro que não tem reformas. A extrema-esquerda pôs-se de tal forma à volta do poder que não permite que aconteça nada. É evidente que não há reformas em Portugal. Este é um exemplo disso, desculpem lá dizer assim, mas este é um exemplo disso. E como digo, estamos a falar de uma lei que obrigou a um trabalho aturado e permanente de esforço para se chegar a um mínimo de consenso. O que está, no fundo, a dizer, transmitir-nos é que, enquanto Presidente do Chega, teria outro tipo de posicionamento aqui nesta mesma conferência de imprensa, se o Partido Socialista tivesse optado pela via da fiscalização sucessiva, veríamos aqui um Presidente do Chega muito mais compreensivo, vá lá, se podemos utilizar esta expressão, para com a posição do PS, tendo em conta aquilo que é, no passado também, a votação do Partido Socialista em relação a esta lei. O PS discorda da lei. Está de acordo com isso. Eu compreendo isso. Eu também discordo de muitas leis que são aprovadas, mas não tento bloquear a sua entrada em vigor a cada momento. Quer dizer, há um certo respeito pelo sentido democrático que tem que ser dado também. A verdade é que o PS não venceu as eleições legislativas e houve uma maioria entre o Chega e o PSD no Parlamento. E, portanto, há uma maioria que quer controlar a imigração, controlar a nacionalidade e a sua atribuição e controlar a atribuição de subsídios a estrangeiros. Ora, os partidos têm que ir de encontro a essa vontade. O Partido Socialista o que está a fazer, no fundo, é tentar bloquear essa vontade, não obstante ter visto claramente nas eleições que havia essa vontade. Portanto, acho que havia outros mecanismos, sobretudo a posterior, em que se poderia fazer isto de forma mais equilibrada e não estar sempre, permanentemente, a evitar que as leis entrem em vigor. Senão, até pode haver maioria absoluta no Parlamento. Quer dizer, se há sempre alguém que se lembra de bloquear, se é o Presidente da República, ou o Tribunal Constitucional, ou uma instituição qualquer a bloquear a lei, francamente, as pessoas sentem que o seu voto é um bocado inútil. E eu acho que isso não é bom para o país. Não? Marcelo Rebelo de Sousa disse que em Luanda, Pedro Pinto fez um discurso que caiu muito bem sobre a fraternidade e a amizade e o relacionamento entre Angola e
Mas não há opinião distinta. Eu tenho toda a fraternidade com o povo angolano. Não tenho é com a elite corrupta que governa Angola há 50 anos. Aliás, basta ver nas redes sociais nos últimos dias o apoio que temos tido do povo angolano. O povo angolano é a primeira vítima da elite angolana. O povo angolano é a primeira vítima dos que o estão a roubar. Quem ouve, eu tenho visto mesmo nas críticas que me dirigiram a mim enquanto candidato presidencial e ao Chega enquanto partido, não é preciso fazer uma pesquisa muito vasta para perceber que o povo angolano comum dá razão àquilo que eu disse. Que, não obstante toda a fraternidade, não obstante todo o carinho que temos, a razão do atraso e da economia angolana e a da pobreza do povo angolano não é o colonialismo português, é a corrupção em Angola e é o roubo que têm feito em Angola. Isso não tem nada a ver com fraternidade. Fraternidade, ela existe. Mas a fraternidade também é a capacidade de dizer a verdade em alguns momentos. Quem gosta, diz a verdade, não esconde. E a verdade é esta: o povo angolano tem que acordar cedo ou tarde que não foram os portugueses a causa dos seus males. A causa dos seus males é a corrupção de quem governa. Gostem ou não. E, portanto, escusam de tentar interferir na eleição portuguesa, deviam preocupar-se mais com o que está a acontecer. Como eu disse, nos últimos 8 anos, a pobreza extrema em Angola aumentou 80%. 80%. A culpa ainda é do colonialismo português, de há 50 ou de há 60 anos, ou a culpa é da corrupção, da má gestão e do desvio de dinheiro? Essa é que é a verdade. Portanto, não há opiniões nenhumas diferentes. É o tocar na ferida. Nós somos fraternais, temos absoluta fraternidade com o povo de Angola, não podemos ter com as elites que governam Angola há 50 anos e que andam a roubar esse mesmo povo. A primeira vítima é o povo angolano, não é o povo de mais lado nenhum, é o próprio povo angolano. Agora, não venham dizer que a culpa é do povo português, porque isso é absolutamente falso. Se fosse o Presidente da República, como é que teria reagido? Teria dito isto que estou a dizer agora. Teria dito que ouvi o discurso do Presidente João Lourenço com muita atenção, mas tenho que dizer uma coisa ao povo angolano: a causa do vosso atraso não é o nosso colonialismo, é a vossa corrupção. E quando se diz a verdade, as pessoas sabem que temos razão e aderem a essa verdade e discutem essa verdade. Quando tentamos mascarar as coisas, tentamos fingir que as coisas não existem, dá sempre mau resultado, porque dá mau resultado para o povo português, dá mau resultado para o povo angolano. Sinceramente, acho que o Presidente da República esteve mal para os dois, para o nosso porque nos deixou humilhar, e acho que isso não devia acontecer, mesmo com as declarações que foram feitas. Eu acho que os senhores podem ver na televisão pública de Angola. Aliás, era engraçado porque o indivíduo que estava a ler, o pivô, estava a ler, mas estava a ler num papel que lhe tinham posto à frente, e então ele estava a ler, a dizer, e ele tinha que ler a declaração. Claramente é uma encomenda do governo de Angola para ser lido na televisão pública. Basta olhar para o vídeo e percebe-se isso. Ora, se o povo português se deixa humilhar desta forma e mesmo assim fica calado, comigo isso não acontecerá. Como eu disse, a elite de Angola não me mete, nem a elite de Angola, nem nenhuma elite do mundo, mas acho que chega de Portugal a andar sempre a pedir desculpa pelo que aconteceu. Nós temos muito orgulho na nossa história, muito mesmo. Cometemos erros, todos os povos do mundo cometeram, nós também cometemos. Agora, nós não somos os responsáveis pela pobreza no mundo inteiro, francamente. Nem nós, nem os ingleses, nem os espanhóis, não somos. E chega de os outros povos acharem sempre que nós somos os culpados de tudo o que lhes aconteceu. Têm que começar a ter alguma autorresponsabilidade nisso também. E os angolanos em primeiro lugar, mas também os moçambicanos, e também os cabo-verdianos, e também os guineenses, e também os timorenses, que acham sempre que Portugal é a causa de todos os seus males. Não é. É deles a causa dos males. É como nós dizemos que o Salazar é a causa dos nossos males todos. Nós temos responsabilidade pelo que nos está a acontecer. Não é lá atrás, nem o Afonso Henriques, nem o Salazar, nem o Afonso Costa. Somos nós que somos responsáveis pelo que nos está a acontecer. Deixa-me só voltar ao Constitucional, não por causa da lei da nacionalidade, por causa das declarações ontem do Presidente do Parlamento, que dizia que falta 1.600.000 mais coisas euros no orçamento do Tribunal. Se o Chega está disponível para chegar a um entendimento, eventualmente com o PS ou com o PSD, para disponibilizar essa verba do orçamento do Estado, até porque o Governo já disse isso agora no programa da Assembleia, e também em relação à eleição dos órgãos externos. A Assembleia continua sem conseguir... Os órgãos externos não dependem do Chega, depende quando acontecer, não apresentámos ainda, mas quando acontecer, o Chega dialogará com quem tiver que dialogar. A questão do Tribunal Constitucional é mais profunda. E vou transmiti-la tanto quanto me foi transmitido a mim também, que ontem tive a oportunidade de ter uma pequena reunião ao final do dia com o deputado responsável da COFAB, do Chega. Tanto quanto pude perceber-me, o que se passou foi isto. O Tribunal Constitucional pediu uma reunião de última hora, digamos assim, de emergência, aos partidos políticos a propósito do Orçamento do Estado. O que estava em causa, tanto quanto se pôde apurar, é a inexistência de meios para fazer o seu trabalho de fiscalização, quer sobre os partidos, quer da questão da entidade de contas, etc.
E, portanto, perante isto há duas possibilidades. Quer dizer, ou continuamos a lógica de tirar meios ao Tribunal Constitucional, mas depois andamos a dizer que não conseguiram fazer o seu trabalho de fiscalização, etc. Ou fazemos aqui um esforço de procurar acautelar que estas entidades, e atenção, que fiscalizam os próprios partidos, que exigem transparência aos próprios partidos, têm meios para o fazer. Eu acho que fica muito mal aos partidos, francamente. E nós também somos um partido. Dizer, não, quanto menos meios tiverem, melhor, porque menos transparência há. Quer dizer, se estamos a exigir à sociedade transparência, também devemos exigir para nós. Portanto, nós estamos no sentido de arranjar uma solução que permita acautelar que há os meios necessários ao Tribunal Constitucional para fazer o seu trabalho de fiscalizar os partidos e fiscalizar as contas políticas em geral, não só dos partidos, mas das campanhas, como acontece agora com a campanha presidencial. E, portanto, sim, nós mostramos abertura para essa solução. Não sei como é que será tecnicamente, visto que já passou. Acho que a única hipótese que há, uma vez que o Chega foi o único que colocou uma proposta para reforçar os meios da fiscalização destas entidades, acho que a única hipótese que há tecnicamente é alterar esta proposta e garantir este aumento de meios através dessa proposta. Porque senão já tinha que ter entrado alguma proposta antes. Tanto quanto sei, tecnicamente e juridicamente, neste momento estamos nessa fase. Vamos aguardar pelo parecer da COFAP sobre isto. Da nossa parte, mostramos abertura e estamos disponíveis, seja com que partido for, para reforçar os meios destas entidades. E acho que, francamente, fica mal aos partidos estarem a querer tirar meios a estas entidades. Parece que estão a esconder alguma coisa. O Presidente relatou também alguma dificuldade em contactar o Primeiro-Ministro, já tinha tido uma reunião neste sentido. Parece-lhe normal essa dificuldade? Não parece normal, até porque somos colegas, entre aspas, no Conselho de Estado. E, portanto, acho que o Conselho de Estado existe também por uma razão, porque é o órgão consultivo do Presidente da República, mas tem no Conselho de Estado, digamos, não os principais, mas os líderes das principais forças e também os dirigentes das principais instituições. E, portanto, não é normal que haja no fundo, uma dificuldade por parte do Primeiro-Ministro em relação a isto. Parece até que o Primeiro-Ministro ou que o PSD estão a querer dificultar a vida a quem fiscaliza as contas dos partidos ou a quem fiscaliza a atividade dos partidos. E isso não é positivo. Mas isso foi o que deu a entender a intervenção do Presidente do Tribunal Constitucional. Não sei se é esse o caso ou não sei da situação. Sei que nós só fomos abordados uma vez, que foi quando recebemos a comunicação para isso, e mostrámos imediata abertura, como mostraríamos, atenção, em qualquer outra circunstância, se no nosso entender fosse justificada e fosse justa. E neste caso parece-nos que é justa. Não sei se vai ser possível ou não. Não depende só de nós, terá que haver pelo menos uma outra força política que o permita, ou o PS ou o PSD. Mas acho que devemos dar esse sinal. Ainda por cima, tanto quanto sei, estamos a falar de uma verba que nem sequer tem grande impacto orçamental, portanto não parece que isso seja, não parece que descaracterize o orçamento ou a margem orçamental. Vamos? Só antes de terminar, pergunto-lhe, porque falou disso aqui no seu discurso, em que se baseia quando diz que o governo português está vendido à elite angolana dos negócios? Tem alguma explicação mais? Tenho, quer dizer, quando um governo estrangeiro diz que a causa do seu atraso e a causa da sua pobreza é o colonialismo de 500 anos e a exploração e o esclavagismo, e o governo fica em silêncio, só há uma explicação para isto. É porque esse silêncio está comprado. Não há outra razão, senão um governo não ficaria em silêncio. Eu tenho a certeza que se alguma antiga província do Reino Unido dissesse uma coisa dessas, o governo inglês reagiria imediatamente. O nosso não reage porque tem medo, porque é fraco, e porque o dinheiro angolano provavelmente manda mais. Mas comigo vai deixar de ser assim. Tenho uma prova Tá. de justificação mais concreta. Quer maior prova do que o silêncio de alguém que o acusa de ser esclavagista e colonialista? A prova é essa. É que o silêncio é cúmplice desses atos criminosos. Muito obrigado, meus senhores.